Fala, seus Drumete, beleza? Tá começando mais um episódio aqui com meus amigos Vinícius Baltar, Vinícius Amaral e um convidado pra lá de especial, meu amigo, irmão de longa data, e é muito bom estar aqui com ele. Boa noite, Luiz Felipe Castellano. Caraca, mano, quando o cara me chama assim de Luiz Felipe Castellano, tu sabe que tem uma longa história, né? Mas é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, simbora. Prazerzaço estar aqui. Isso aí, seja bem-vindo. Já tava cobrando, mentira, não tava não. Cobraram que eu vi que você abriu a caixinha mas lá aí, de pergunta lá. Não, mas a galera queria, porque aí não é cobrar, né? O trabalho de vocês está reverberando e a galera queria que eu viesse aqui, né? Diferente, bem diferente. Obrigado. Esse é o segundo episódio que a gente está nesse novo estúdio. Agradecer a participação de todos que tem nos acompanhado. Quem ainda não está nos acompanhando, segue lá o canal no Instagram, mas também no YouTube, que é importante ter lá, participando lá, a galera toca o sininho. Então, assim, participa com a gente lá no Instagram, no Facebook, TikTok. Tem Facebook? Spotify. Tem, mano, a gente tá lá. Cara, que loucura. Tá brigando com a gente. Que loucura. A gente tá lá, tipo... Não, mas eu acho importante. Importante tá lá. Importante. Tem 3 pessoas agora, o velho, o Reaça e o médico. A gente tá lá, ué. Não, mas tem que ocupar todos os espaços. Tem que ocupar todos. Não, é tipo aquele ministro da pesca. Tu não sabe quem é, mas ele tá lá. Tá fazendo alguma coisa. Isso. Mas tem que ocupar os espaços. Isso, mas o Clovinho segue nos questionando, segue nos obrigando, segue nos martelando de Facebook. Mas assim, antes de começar, eu quero agradecer a todos os parceiros, mandar um abraço aqui pra galera do lado resenhando. A gente vai estar colocando o QR Code. Aqui no canto aqui você clica, vai ter o endereço, o Instagram, vai estar tudo lá bonitinho pra você seguir a rede lá e conhecer os melhores bolinhos. A gente não vai ficar todo o programa falando que é maravilhoso. A batata lá é sensacional, porque eu não como bolinho, né, cara? A gente vai entrar Eu acho maneiro que quase ninguém fala, eu sempre tento falar. Maravilhosa. É que dá pra ver um jogo lá, mano. Isso, eu gosto é uma coisa. Jogo, entendeu? Mas acho que a gente poderia bater. A gente vai entrar nesse bagulho de jogo, eu já vou começar a ficar triste aqui. Não, futebol europeu que eu tô querendo dizer. Aí sim. Até mais cedo. Bocha. Vocês vão ver o nível como é que vai ser nesse negócio aqui. Mas eu também quero agradecer ao Emerson, grande parceiro nosso, lá do Ateliê de Minas. O Emerson, além de estar aí no QR Code para você conhecer o espaço do Ateliê de Minas, você também pode ficar ligado lá no calendário dele. O calendário dele que ele está sempre participando de feiras aí pelo estado do Rio de Janeiro, vendendo as coisas dele. É interessante essas feiras que você também conhece muita coisa, né? Claro. Produtor local, produtor que faz coisas bacanas, igual o Emerson que também... Provar os queijos do Emerson de graça também. Exato. Eu fiquei na real esperando ganhar aqui um quitute aqui do Emerson. E aí, não, é só depois que... queixa aí com o Emerson. Não é com vocês, não. É com o Emerson, entendeu? Só quando chega no executivo. Tem que chegar no executivo. De asfalto, ficou devendo aí, entendeu? Meu parceiro ficou. Não, isso só dá pra quem chegou no executivo. E o legal do Ateliê de Minas que é um camarão vendendo queijo, né, cara? Cara, tem um subir todo dia. A gente tem que botar a foto do Emerson em algum momento. Pra galera não sai. Não, quem conhece sabe, né? Lembra dessa foto. Eu também quero agradecer ao Erison, parceiro demais também. Inclusive, eu e o Vinícius somos clientes já, estamos lá, já tem um tempo. Tô no primeiro mês. O curso Descobrindo Inglês, né? Maravilhoso, professor atenciosos. O Erison também é um cara muito dedicado, vou mandar um abraço para ele. Vai estar o QR Code aqui, você vai clicar lá, 10% de desconto em todas as mensalidades. Então, todas as mensalidades vai ter lá o desconto lá, perfeito para você aprender bem o inglês com uma fórmula diferente, né? Assim, o trato, né, Amaral, é bem bacana. Para da maneira mesmo. Eu fui nas 4 aulas já, e eu posso falar que realmente... Não é blefe não, galera, é de verdade mesmo. É uma parada que já tá me dando uma luz maneira. Exatamente. E também agradecer e falar um pouquinho da nossa promoção. Vou fazer para deixar mais claro. Meu amigo, fala como que vai ser por amigo... chegar na final da Libertadores sem que o time... Óbvio, né? O Vasco não vai estar lá, o nosso convidado eu tô me sentindo muito ofendido aqui, entendeu? Tô me sentindo acuado. Cara, papo reto. O Drumete são 3 vascaínos e um Flamengo, que é o Bruno. E você ainda é vascaíno, mano. Ele vai falar o que aqui hoje? É porque no Drumete tem aquela pontinha da asa que é dura. Aquela que queima primeiro, né? Demora e lá vai pro fogo. Mas Castelo, parada séria mesmo. A gente fechou essa parceria agora com a Superbet 88. E eles estão fazendo uma promoção que, tipo assim, nada menos do que o ingresso pra final da Libertadores. Pô, sensacional, né, irmão? Então, agora como é local pré-definido, né? Jogo único, vai ser no Maracanã, vai ser em novembro. E é 88. Quem fizer um bilhete acima de R$15 lá na gerência do Maestro,
que o Clovinho tá sempre colocando o link aí, mas também quem não for pelo link pode chamar a gente que a gente manda. Bilhete acima de R$15 já tá concorrendo. Além da Superbet 88 por ser um site maneiro, confiável, que a gente já conhece há muito tempo. Eu e o Clovinho particularmente, a gente tem relação com o Alan em Liga de Cartola há muitos anos, sabe que ele tá nessa correria há muito tempo, não é nenhum aventureiro, não é nada que surgiu agora. É um cara que faz um trabalho muito sólido e presenteou a gente com essa parceria, além da gente estar aqui divulgando pro cara concorrer ao ingresso, a gente vai estar lá também como convidado da 88 para fazer a cobertura do ganhador ou ele fazer a minha cobertura, porque eu vou estar mais feliz que ele, entendeu? Eu acho que eu vou estar feliz porque eu vou estar lá e vou estar vendo o meu Flamengo ser campeão. Mas começando aqui o programa, que eu sei que os caras já estão me olhando até puto aqui. Quem? Mas enfim. Quem é? Teu staff? Todo mundo aqui, ó. Mas enfim, voltando aqui ao nosso barato. O Drumete Completo agradece muito, Felipe, tá aqui. E pra gente iniciar isso aqui, queria falar um pouco da tua trajetória. Eu te conheço pra caramba. Pô, muito. Um pouquinho Talvez seja a pessoa que mais me conheça nesse momento, nessa sala aqui. Não, acho que é a verdade. Claramente. Claro. Tu tinha 13 anos? Isso aí. 12 anos, talvez, né? Era 18 anos. Assim que ele voltou do estádio da União Soviética, né? E aí o Bruno era o cara que me dedurava. Ele dedurava eu e o Maicon. A gente tentava fazer algum rolê. Ele falava, se não me levar, eu vou dedurar pra minha mãe, mano. E aí a gente tinha que levar pra altas aventuras. Que tua mãe não esteja assistindo isso agora. Mas ela sobreviveu, tá viva aí, tá vivo. Cuidei, pô. Eu acho que é bom a gente poder falar um pouquinho da tua trajetória aí, cara. Eu sei que você é um cara que passou pela faculdade, pela escola pública, né? Ensino público, foi se formar no ensino público também. E eu queria falar um pouquinho da tua trajetória aí, como que você chegou a ser o professor Castelano, que primeiro era Luiz, depois virou Felipe. Uma loucura, porque eu fui reduzindo, né? Porque Luiz com Z no final. Eu era Luiz Felipe, e aí depois eu reduzi para Felipe, e aí em determinado momento da minha vida eu fui para uma sala que o Estado agora ele organiza, algumas escolas ele organiza as turmas por ordem alfabética. Então acontece de ter uma turma com 15 Luiz Felipe, mano. Eu não tô zoando, tá ligado? Porque Luiz Felipe é dar de pau. E aí, eu, apesar de ser um cara grande naquela época, gordo, eu sempre fui meio bobão, né? E aí eu vou ser Luiz, eu vou ser Luiz Felipe, eu vou ser Felipe, eu vou ser tal coisa. Eu falei, eu vou ser o Castelano então, mano. É o que me sobrou aqui. E aí eu virei o Luiz Felipe. E cara, Bruno, eu acho que assim, eu fico muito feliz de começar a falar sobre isso, porque eu sou filho de escola pública. Eu tenho muito orgulho de falar isso. São duas coisas que eu falo o tempo todo. Eu sou filho da Dona Helena, minha empregada doméstica, a mulher que lutou muito, me criou sozinho, mãe solo, 3 filhos. Me criou também. E eu sou filho da rede pública, né, mano? Sou filho de escola pública, sou filho da EJA, eu fiz educação de jovens e adultos, eu me formei, e aí eu falo sempre, né? Hoje eu sou professor de linguagem, me formei em letras na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tenho um orgulho danado de ter cursado a faculdade lá, mas no ensino médio eu não tive língua portuguesa, não tive redação. Meu diploma estava lá tudo 10, mas o Estado, ele não tinha professores na EJA, e eu consegui sair de lá e ir para a rede pública. Nunca me imaginei em sala de aula, essa é a realidade. Não era o cara que eu, vou para a universidade pública, eu vou ser professor, nunca pensei nisso. Na real, quando eu era moleque, eu pensava em várias coisas, pensava em tudo possível. Pensei em ser da aeronáutica, da marinha, pensava em qualquer coisa, porque a gente que era muito pobre, e eu venho de uma família muito, muito, muito pobre, muito humilde, muito vulnerável socialmente, eu pensava em coisas que ia me alavancar, que ia melhorar minha vida de imediato, e a gente pensa nisso. Hoje, por exemplo, eu dou aula numa escola que não é barata, é uma escola de elite, de Maricá, e tem aluno que pensa em ser policial, porque o salário é 5 mil, 6 mil. Eu falo, cara, tu tá na porta da universidade pública, vai pra universidade pública, vai estudar. Ele, Castelano, minha família é emergente, passou muita necessidade, preciso me agarrar em alguma coisa pra não perder isso. E a gente era muito isso, né? E a vida foi me levando, eu entrei pra 5 faculdades diferentes, né, cara? 4. Eu tentei a primeira massoterapia, primeira mentira, eu tentei pedagogia. Ah, legal. E aí, nada contra a galera de pedagogia, eu achei muito ruim pra mim. Falei, caraca, vou ter que dar aula pra criança, mano.
Pô, tá maluco, meu irmão. Pensei que tu ia falar sobre a matéria em si, porque a minha experiência com pedagogia era de me sentir ler e não entender, eu mano. Eu fiz letras, né, mano? Eu participava das aulas. Letras é só isso, mano. Chegava no concurso, eu via aquelas questões assim, eu lia e não entendi, não entrava na minha cabeça. Mas nem foi isso, mano. Mas foi, tipo, projeto de vida. O que eu vou fazer daqui pra frente? Eu não vou conseguir lidar com as crianças, ou então eu vou ficar na parte da administração, não é o que eu quero, abandonei. Fui pra jornalismo, porque eu sou apaixonado por comunicação, sempre fui. Gosto muito de esporte, era vidrado no Vasco, hoje eu sou menos. São mais de 20 anos aí, talvez, com o Vasco, me minando o meu amor por ele. E aí eu falei, pô, vou fazer jornalismo, né, um relacionamento abusivo. Total. E aí ganhei uma bolsa na Castelo Branco, fiz o primeiro período e falei, cara, não é pra mim isso aqui, não dá certo. Saí, falei, cara, e agora? Vou fazer o quê? Aí abri o ProUni, eu tinha feito o Enem anterior, aí ganhei uma bolsa, cara, pra fazer massoterapia. Cara. Por quê? É bom da gente ter um podcast esse, cara, que eu conheço Castelão há tanto tempo, eu não fazia ideia disso. E aí eu fazia massoterapia na Estácio, em Nova Iguaçu. Falei, pô, na moral, vou ganhar um dinheiro, porque na época tava uma modinha de caras com a banquinha, botava aquela maca na praia, ficava lá fazendo massagem. Falei, pô, vou fazer um dinheiro e, pô, minhas namoradas ainda vão se dar bem, né? Vou fazer uma massagem. Tô imaginando. Vou ganhar um bônus. Ia ser bom. E aí, cara, eu cheguei na faculdade tomando um choque, porque tinha química a dar de pau. Falei, mano, eu só quero apertar o pessoal e tal, instalar aqui. E tinha química. E assim, sem as manhas não entra, não. E eu sei zero coisa de química, mano. Zero. Se eu só sei que H2O é água e tal, mas eu sou uma negação. Eu prefiro limonedo, sacanagem. E aí passei e falei, mano, não dá pra mim. Em 3 semanas eu sabia que eu ia ficar reprovado, tá ligado? E aí abandonei. E eu falei, mano, não tem outra opção agora pra mim. Ou eu vou pra coisas que eu gosto. E aí eu gosto muito de história, gostava muito de ler. E assim, eu vou fazer letras, né? Não sei nada de gramática, mas vou fazer letras por causa da literatura. Eu fiquei nos dois. No Enem, naquela época, você escolhia 2 opções. E se você passando nas 2, você escolhia qual das 2 você queria ficar. Hoje não é assim. A primeira opção que tu passar, se tu passar na primeira, obrigatoriamente tu tem que ir pra aquela, tu não pode escolher a segunda. Eu escolhi escolhi história na Rural de Nova Iguaçu, do IEM. Escolhi letras de enciclopédica, ambos noturnos, né? E aí eu falei, um dos 2 agora que eu vou. E fiquei naquela dúvida. E aí me deu uma luz, assim, muito genial, né, cara, que eu falo. Que eu olhei ao meu redor e falei, cara, tem um monte de professor de história aqui perto de mim. O Maico tava cursando história na época já, porque o Maico ficou 1000 anos pra se formar. Vários amigos formados, Thiago Schubert, vários professores. Diogo, que já era formado. Não, o Diogo tava fazendo história na época. E eu falei, mano, calma aí. Não tem ninguém de letras, vou pra letras, tá maluco? E aí fui pra letras, foi uma escolha assim, mais uma vez, né? Eu falo sempre, a gente que vem de uma história, de uma dificuldade, de um passado difícil, a gente sempre vai pensar numa questão econômica. Porque assim, se eu vou pra história, é mais um pra disputar vaga, irmão. Letras, só eu. Tanto é que me indico o tempo todo pra dar aula. Hoje eu consigo, assim, eu falo muito claramente. Eu escolho aonde dar aula. Falei, pô, aqui eu não vou dar aula, eu vou ficar numa boa, porque não vale a pena eu entrar nessa disputa aqui, porque vai me gerar um desgaste. Preciso estar livre pra cuidar do pré-vestibular, preciso estar livre pra cuidar do projeto. Então, eu consigo escolher, tá ligado? Por exemplo, agora eu tô dando aula numa escola. Eu dou aula quarta, quinta, dia todo. Tá bom, pra mim tá ótimo, entendeu? É melhor do que eu ficar rodando um monte de escola e tal. É uma escola longe, mas é uma escola que me dá um suporte interessante, tá ligado? Mas é muito louco isso, né? Porque eu nunca pensei, o Bruno me conhece há 1000 anos. Quando que você ia imaginar? Tipo, Castelano vai dar aula, tá ligado? Cabeludão. Não, então, saudade. Vai ter saudade. Porque a gente se amou com o meu cabelo, tá ligado? Tu mencionou o lance do projeto, e aí a gente há um tempo atrás entrevistou um cara que todo mundo aqui conhece também, que é o Zaqueu, né? E muito pouca gente sabe, mas a trajetória bacana que ele tem como estudante, né? Como aluno, que ele se alfabetizou tarde, etc. Então eu queria transportar isso para... Você mencionou o teu projeto, né? Você tem, além desse projeto, que eu não sei até que ponto isso se entrelaça, e tem o pré-vestibular social também. Mas como é que é para você... como é que surgiu essa ideia de você fazer o pré-vestibular? E eu tenho certeza qual era o teu intuito, porque eu já citei aqui a diferença que o estudo faz na vida da pessoa. E como é que é você depois, já há um tempo, que tem bastante tempo já que tem o teu projeto de pré-vestibular social,
como é que já é o retorno disso pra você, entendeu? A molecada passando, mudando de... Aquela velha história, assim, a máxima que eu tinha na minha cabeça, porque eu fui aluno do ProUni também, sem querer esticar demais a pergunta. Não, mas eu tinha uma clareza, assim, muito grande. Apesar do ProUni ser um projeto extremamente neoliberal, ele é importante. Ajuda. Eu tinha uma coisa na minha cabeça assim, porcamente falando. Frisar, né? Estão me dando a chance de eu dar pro meu filho o que os meus pais não tiveram condição de dar pra mim. E não eu, especificamente sim, eu tô entendendo o que você falou. Então eu queria saber isso de você, como é que é tanto a ideia de criar, como esse retorno da molecada que já começa a passar e mudar de vida. Cara, na real essa ideia era do Fábio, né, cara? Que leva o nome, o projeto leva o nome do meu irmão, e falar só do pré-vestibular eu acho que não é suficiente, porque hoje não é só para vestibular. O Fábio era um cara muito sonhador, um cara muito visionário. O Fábio era meu irmão. Eu entrei na escola já sabendo escrever meu nome, já sabendo colocar lá Luiz Felipe Castellano, graças ao Fábio. E assim, o Fábio é a inspiração desse projeto, mano. Ele tinha um sonho, ele falava sempre sobre educação, a educação que move o mundo, a educação que faz a transformação social. Porque assim, a gente pode colocar o dinheiro na mão das pessoas. A população vulnerável precisa de dinheiro. Óbvio que ela precisa, mas ela precisa também de conhecimento, ela precisa também de maturidade, ela precisa de oportunidade para ocupar espaços que ela nunca teve. Cara, mais uma vez, eu sou filho de uma mãe que foi empregada doméstica. Minha família a maior parte são mulheres. Eu tinha um tio que já faleceu, que é o Ari, que o Bruno o conheceu, que gente boníssima, mas que morreu também. E eu sou criado numa família de mulheres que nenhuma terminou a educação básica. Nenhuma chegou a concluir o ensino médio, mano. E só a educação mudou a vida da minha vida e da vida da minha família. Porque a gente vive num ciclo, né? Tem um filósofo francês, Louis Althusser, eu acho. Arthur Althusser. Alguma coisa assim, Louis Althusser. Que ele fala que existe um mecanismo de reprodução de mão de obra barata. Que o Estado, ele detém o poder. O Estado, a família e a igreja. Ele fala nesses 3 poderes que guiam a sociedade. Ele fala que a estrutura que a gente vive hoje, ela é formada para que o filho do pedreiro ele não estude, ele não tem a oportunidade, porque ele precisa continuar pedreiro. E não há nenhum desmérito de ser pedreiro, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é aquele... Uma coisa é você, Vinícius, teu pai é pedreiro, você escolheu ser pedreiro. Outra coisa é você, Vinícius, não ter nenhuma oportunidade para ser pedreiro. E o Fábio mostrou muito isso para mim. Quem me mostrou, Luiz Althusser, foi o Fábio. E assim, nunca eu entendi aquilo até o momento que eu olhei e a faculdade mudou a minha vida. Porque até então ele falava de tem que botar a molecada pra faculdade, tem que botar a molecada pra estudar, tem que botar... Eu falo, pô, mano, só quero jogar uma bola, tomar uma cerveja, estudar. O que esse cara tá falando? Que maluco doente, o que ele tá falando? Quando eu entrei na faculdade, o Fábio, assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais queria que tivesse acontecido era o Fábio ter visto eu entrar na faculdade. O Fábio não viu. O Fábio morreu em 2013, eu entrei na faculdade em 2015, passei no vestibular em 2014. Eu queria muito, porque quando eu entrei na faculdade, no primeiro período, eu entendi o que o Fábio estava falando pra gente entrar. E lá dentro eu falei, cara, eu tenho que levar esse sonho do Fábio pra frente. Eu tenho que fazer esse sonho do Fábio se transformar em realidade. Preciso pegar o cara que mora lá num cantão, ter oportunidade de estudar e de sonhar, porque é isso, às vezes é a possibilidade. Eu tenho alunos hoje, lá no pré-vestibular, que, mano, ninguém nunca conversou com ele sobre Enem, mano. Porque ele é de uma escola, num cantão, numa cidade, no interior, no rincão da cidade, que assim, ninguém conversa com ele sobre vestibular. Ele não sabe quais são as disciplinas que ele pode cursar. Então, o pré-vestibular surge daí. Eu só vou fazer uma correção, Vinícius, porque não é o meu projeto. Eu acho que é fundamental. É o projeto de uma galera. É seu projeto. Se você chegar pra mim e falar, Castellano, quero ensinar a galera a investir no Superbet. Tu vai lá e tu vai montar uma turma, irmão. Porque é de todo mundo. É coletivo. É coletivo, né? Não é meu. É do Diogo, é da Cris, é do Pedro, Guto também. É do João, é do Guto, é agora da Lara, que tá dando aula de inglês, é da Samantha, é do Brian, é de uma galera que já passou, que vai chegar. Então, assim, a gente surge com o pré-vestibular em 2017, salvo engano.
2017. A gente surge dentro de uma academia, porque a geladeira também foi nessa época, né? Foi depois, foi 2019. E aí, depois. E aí eu vou chegar lá, porque o pré-vestibular surge em 2017, a gente tem uma turma que a gente chama 80 pessoas, ficam 23, 17 passam por universidade. Eu falei, mano, Paulão. Esquece, pô. Dos 25, desculpa, 25 ficaram. 17 passaram pra faculdade. Aí a gente paulou. O Castelano, queria entrar nesse, só te cortar Nada. essa parte. Que é legal, assim, que eu tive... A gente se conhece também, não tão quanto... Também. Mil anos, não tão, assim, próximo quanto com o Bruno e tal, mas você eu ainda tive... tinha cabelo e eu também. Exato. Tínhamos cabelo, hein? Exato, a gente não fazia nem o cover do César Menotti e Fabiano Calvo, a gente fazia o cabeludo mesmo. E eu tive o prazer, assim, cara, até me arrepiei um pouquinho aqui, falar igual o Zaqueu falou no programa, né? Me arrepiei. Que todo mundo se arrepiando do Gilberto. É emoção, porque eu conheci o teu irmão, cara, sim, mas assim, sim. conheci muito pouco. Mas aí você já via a gente engateando, a gente tudo pimpolho da gíria, todo mundo, a gente achando que fazia algum movimento social, que buscava algo, a gente só tava gritando. Era revolucionário. Não, né? a gente só gritava e fazia barulho. O teu irmão já sim era revolucionário. Já entendia. E aí a gente pega essa galera da antiga, que a gente era novo demais, imaturo demais para entender o que você falou e tal, e ver hoje em dia isso sendo aplicado. Eu vi uma coisa muito legal, que é até de um comediante, aquele Igor Guimarães. Ótimo. Uma das vezes que eu vi ele falando uma coisa séria, que ele fala sobre a morte do pai dele. E ele falou uma coisa que me marcou e tem a ver um pouco com o que você falou do teu irmão, que não existe a fórmula para a imortalidade, mas existe uma fórmula para a imortalidade, que é perpetuar o sonho e a obra de quem já se foi. Então, assim, de certa maneira, o que você faz hoje, eu achei legal falar isso pra você, eu me senti nessa necessidade. Fico feliz. Porque eu vi a sua frustração e eu acho que não tem que ter frustração por ele não ter te visto na faculdade. Pelo contrário, tem que ter uma puta alegria, tá ligado? Que você tornou ele imortal. É. Hoje, Fábio Castelão é falado até mais do que Felipe Castelão. Não, então, assim... inclusive, me chamam às vezes de Fábio. E isso é mais do que... Pra você ver, que tem a ver o que eu falei aqui. E eu acho assim... Essa galera que você falou agora aqui é uma galera que a gente sempre acompanhou, né, Amaral? Eu já sempre fui de uma vertente política não tanto... Assim, ideologicamente a gente sempre foi parecidíssimo, todo mundo aqui na mesa. Mas a gente segue, por necessidade, às vezes, algumas vertentes, sem te entrar nessa questão de você seguir um trabalho político, às vezes, por necessidade, mexe com ideologia. A gente não para. Entendeu? E assim, é muito gratificante o tempo que eu fiquei fora de Queimados. Eu saí de Queimados, você começando um projeto ali, professor e tal. Era uma visão nova pra gente que cresceu contigo. E quando eu voltei, cara, Castelano é uma pessoa pública da cidade. E é muito louco, tá? Porque surgiu do nada. Foi absolutamente do nada. Essa visão de fora que eu tive é muito, muito louca. E assim, eu fazendo o laboratório pro programa de hoje... Eu achei que eu sabia realmente, tipo assim, o professor Castelano, porque eu conheço o Felipe Castelano de cabelo enroladinho, que morou na rua da Telemar, vamos pular essa parte. Caraca, muito tempo, tá? Cabelo cacheado. E assim, eu não sinto falta de ter cabelo. Sente, a gente sente. Vamos botar no âmbito, eu gosto de como eu fiquei careca. Calvo fica uma merda. Mas careca eu gosto do jeito que eu sou. Eu gosto de ser careca. Aqui, cara. Não, bateu bem, estilão Zangief e tal. Obrigado. Ficou bonito. Você é um amigo. Você é um amigo. O cara, é que eu tô pra raspar a minha, eu tô ganhando Aí toca aquela novela do Mulheres Apaixonadas, tá ligado? Laços de família. Laços de família, é isso aí. Cara, eu não poderia deixar de falar, porque, assim, Fábio foi um cara que foi o cara que me deu o primeiro livro, assim, tipo... Óbvio, né? O Maicon, como meu irmão, sempre foi a pessoa que me introduzia determinados assuntos, mas o Fábio foi o cara que eu morei com o Fábio, inclusive, né? Fábio, o Rodrigo... Não, o Rodrigo morou na época que o Fábio não morava com a gente. Porque era um sururu aqui. É uma loucura, porque ninguém... Porque morava... Pra não ter ideia, cara. A gente morou junto, pra ter quanto tempo loucura. Mas assim, o Fábio deixou um legado muito importante, né, pra mim, né, pra minha vida, por conta da questão política, mas também a questão política ser tratada como uma forma...
de conversa, de afinidade de pensamento. Eu acho que, e assim, desculpa te cortar, eu acho que o Fábio introduziu na gente, e a gente leva muito essa série, que é a política com responsabilidade. Isso aí. Eu acho que, e esse é o lance, é porque a gente aprendeu com o Fábio que fazer política não é porque a gente gosta. Mas é porque a gente deve fazer política. Porque o Castelano, entrando... Pois ficou bonito, tá? Ficou bonito pra caramba. O Clovinho deve estar feliz ali. E o Castelano, às vezes, eu não tô fazendo crítica, tá? É só uma questão de você se comportar como... Você vai construir a sua história. Mas eu me recordo do Fábio, da gente em 2007, 2008 ali, fazendo um movimento de reinstaurar, né? Trazer a união dos estudantes para a UEC de volta para a cidade, porque a gente fez debate de movimento estudantil, construiu o Grêmio, fez política de conversar com as pessoas, fazer construção com o sindicato, fazer conversa, fazer política, de fato. Isso. E hoje, às vezes, não é uma crítica, mas a gente, às vezes, vê o cara no Instagram postando uma foto político. Ou o cara tá lá com o Instagram todo bonitão figura pública político. O cara não é político. Mas ele se vê como... Mas ele se vê já como uma figura. Eu não sei se isso é um processo da internet. Eu acho mas parece que não estão se construindo mais quadros dentro de uma perspectiva do cara introduzir como se é a escola, mano. A gente não tem que ser alfabetizado. Eu vou pegar um gancho do que, pra completar o que você falou, do que o Baltar disse, que ele saiu de Queimados, me vendo como o Felipe voltou, era uma figura pública. Porque foi um processo natural. Tem uma galera que tenta fazer as coisas pra ser essa figura pública. Pra vender isso. Ele se introduz pra isso. Mas, por exemplo, eu pego alunos do pré-vestibular. Eu tenho muito cuidado com algumas coisas. Porque eu acho que sala de aula, ele tem que ser sala de aula. Eu tenho muito cuidado com isso. Fora de sala, não. Outra história. Tua vida pessoal é a tua vida pessoal. Mas em sala, tem muita preocupação. Por exemplo, vou pegar a última eleição presidencial. Lula e Bolsonaro. Você viu em Queimados a atuação que eu tive. De briga, de montar barraquinha todo dia, de ir pra passarela, de entregar panfleto, de gritar. Mas dentro de sala, não. E aí, como que eu ganho alguns alunos? Falando sobre esse... Tipo, mano, tu é contra a educação? Não. Ninguém aqui é contra a educação. Você é contra ter segurança pública? Não. Você é contra o SUS? Não. Então, há algumas coisas que você precisa identificar numa administração pública para eleger a pessoa. Direitos humanos. Eu falo isso porque eu dou aula de redação. Se o aluno não conhece direitos humanos, ele é zero. Redação no Enem é zero. Tu tem que defender os direitos humanos. Então eu lido em sala de aula, eu formo os alunos sem falar que eu estou formando os alunos. Porque óbvio, né? Porque são coisas óbvias. E aí eu acho que a gente perde. Hoje eu vi um vídeo no café da manhã de um cara, eu esqueci agora o nome do programa, que ele fala uma coisa que a gente tem que ter cuidado ao falar, porque a gente perde o outro. Quando o Lula vai no palanque e fala que, não, porque eu sou comunista, isso e aquilo, ele perde um outro que nem sabe o que é comunista. É isso aí. Ele perde o outro que está dentro de uma narrativa mentirosa, fantasiosa e nem sabe o que é comunismo. Então, como é que eu ganho as pessoas? Dizendo o óbvio. Você é a favor de ter pessoas em situação de rua? Não. Mas tem um sistema que colabora com isso. Os Estados Unidos é o símbolo capitalista. Olha a quantidade de pessoas em situação de rua. Você é a favor de ter saúde para todo mundo, Amaral? Sim. Óbvio. Mas se a gente for para outros países, que são o símbolo do capitalismo, não tem. Eu vou pelo óbvio. E o óbvio traz a molecada. E sabe o que isso faz? Faz eu ter vários alunos filiados a partidos no qual eu milito. Tem vários alunos filiados ao Partido dos Trabalhadores. Tem vários alunos já me perguntando qual vai ser o... Você vem como candidato, Castelano? Pô, eu queria votar em alguém igual a você. Isso aí entra num tema, o Castelano, que eu acho bem interessante falar, que foi o preparo das gerações para mídia, para fake news, para rede social. Não teve preparo. A gente não estava preparado para o Orkut nem para MSN, porque a gente sabe as merdas que a gente fez nessa época. A gente fez um monte de merda. Não, agora sim. Nossos pais não estavam preparados no WhatsApp. Zero. Cara, recebe uma coisa aqui e fala Facebook. assim... o Lula engravidou a Pablo Vittar... E vai ter um neném e vai ter cartilha. Eu lembro disso, eu tô falando sério. E vai ser dono do Friboi. O Moro era um juiz federal até um dia desse, foi ministro da Justiça.
Ele falou pro óbvio, Zanin, o cara... na sabatina no Senado, que o Lula era padrinho de casamento dele, porque viu no Zap, na internet. Pô. O cara é senador, com assessoria montada. Ele podia fazer uma pesquisa de 15 minutos pra saber se era verdade ou não. Mas é a cultura que chegou, a cultura que chegou. Agora, deixa eu falar uma coisa rapidinho, porque a gente tá debatendo fake news aqui, que eu acho fundamental. E a garotada já consegue entender o óbvio. Começa a melhorar. Óbvio, começa a melhorar. A galera de 50 não entende esse óbvio, não, mas filho. deixa eu te falar. De 40. Vamos pegar a Finlândia. Finlândia tem uma educação midiática. Esse é o nome. Educação midiática. Desde 1970. 70. Os caras estavam preocupados com o que a rádio falava, com o que a televisão falava, o que poderia ser veiculado através de uma rádio comunitária, uma rádio de bairro. 1970. A gente está em 2023 e a gente não. Tabu. Não, se falar em regulamentar, meu Deus. é tabu. Já falam que é censura, embaralha o jogo do dia. Mentira virou censura agora. Não estamos falando de regulamentação, não. A gente está falando sobre educação. Escola. Sim, porque quando não vai pelo amor, infelizmente... Vai ter que ir pela dor. O ideal era o quê? A pessoa não beber ao dirigir. Mas as pessoas fazem isso. Aí você vai lá e mete a lei seca. Ela dá resultado. Aí você vê que... as pessoas não sabem. Que inclusive foi tema de redação já, tá? Inclusive, lei seca foi tema de redação. É importante estar aqui, professor, pra falar isso. Não, Não, Castellano, e outra coisa bacana, legal o Castellano falou, quando eu era aluno, assim, não tinha essa coisa de direita e esquerda, isso aí não era claro. Mas hoje, quando eu puxo na memória, lembro de cada professor que eu tive, eu tinha um de cada. Tinha aquele cara que era mais assim, tinha aquele cara que era mais assado. Do mesmo jeito que você vai ter uma abordagem X... Na aula de letras, quando você virar as costas, que entrar o cara de química... Matemática, ele pode ter ele pode ter uma abordagem Y. Nada contra a galera de exatas, tá? Todos nós aqui fomos alunos, cara. Quem aqui faz o que o professor manda? Ninguém faz. Porque tem mais de um professor. E eu não faço nem o que então, meus essa professores suposta doutrinação que uma galera pira aí... Ninguém bota ninguém doutrina ninguém. E sabe o que acontece? Você dá o caminho, cara, igual você falou. Isso. E tu acha que ele só escutou o teu caminho? Não, nada, ele escutou o de todos. Se por acaso ele optou pelo teu, é porque ele se identificou com aquilo. Fez um juízo que aquilo ali era o melhor pra ele. Por isso que Paulo Freire é genial, né? Porque ele trabalha dentro do caminho do próprio cara. Né? E eu aplico o Paulo Freire, eu falo com a galera como eu aplico, e assim... Tu gosta quando eu falo de Paulo Freire, né? Paulo Freire é o maior educador que a gente tem no Brasil, assim, quiçá no mundo. Tem alguns outros grandes educadores, mas de alfabetização nunca vi nada parecido. Mas o Paulo Freire, eu uso ele... Eu vou usar exemplos, por exemplo, de advérbio. Eu pego funk, mano. Malandramente, por aí vai. Porque a molecada escuta isso. Eu vejo, de vez em quando, música no TikTok, eu falei, caraca, mano... Dá pra trabalhar essa música com tal e tal coisa. Aí vou lá pra sala e falo, não. Mas eu uso, porque é isso? Porque pra chamar a atenção da molecada, mano. É o teu cliente, senão, cara. Não vai... Exato, pô. É o teu cliente. Ó, primeiro dia de aula, normalmente, quando eu vou dar aula numa escola nova, aluno novo, eu sempre pergunto, Vinícius, por exemplo, eu não sei o nome das pessoas, eu falei, fulano, vamos na fileira. Cada um vai dizer o nome, uma coisa que gosta e uma coisa que odeia. Porque eu preciso conhecer o aluno, mano. Eu preciso saber o que o cara gosta. Exato. Aí, por exemplo, esse ano, tem no terceiro ano uma galera que eu dei aula no segundo, no Anel Pereira, uma escola de queimados, que aí o cara gostava de Tarantino. O exemplo, quando ele tava em dúvida, o exemplo que eu dava pra ele era só sobre filmes de Tarantino. Eu conheço vários filmes de Tarantino, assisti a todos. Bravo, hein? Não, moleque é absurdo. E aí ele falava, cara, assisti Taxi Drive ontem, explodiu minha cabeça. Eu falei, pô, o que tu achou de tal coisa? E a gente ficava debatendo. Acabava a aula, o caminho da sala até a sala dos professores era eu e ele falando sobre filme X, filme A. Aí, por exemplo, quando ele assistiu Dark, ficou eu e ele alucinado com Dark, porque eu já tinha assistido, ele começou a assistir. E você entendeu? Ninguém entendeu. Eu nem quis terminar, eu fiquei bolado, não acabei. Não, mas tem que terminar. Não, fiquei bolado, me aborreci. Não, mas eu vi, vou te Quando falar. apareceu aquele pessoal tudo de cabelo preto, em outro mundo, eu falei, parei. Eu tinha uma listinha que eu dizia, fulano é fulano, ciclano é ciclano. Não tem essa fofocada. Porque, mano, era impossível tu gravar a parada. Não, mas o Dark, ele trabalhou uma coisa ali que poucas séries souberam trabalhar tão perfeitamente. Não, assim, eu só acho que quando foi pra outro mundo... Pô, me pegou aquele negócio, eu acho que não precisava. Mas, cara... Aquele pessoal tudo de roupa, cabelo mas preto. assim, vou te falar. Pô, mó loucura. Genial. Tá no meu top 5 de série. Termina de ver. Ô, então, Felipe, rapidinho, só pra... Aí, porque a gente entrou no assunto, eu não fiz uma pergunta que eu queria fazer.
Cara, tu tem, desde 2017, tu sabe mais ou menos quantas pessoas entraram na universidade e quantas pessoas que após entrarem na universidade se formaram? Cara, então, Pelo projeto. E aí vai de encontro àquilo que você... Vai ao encontro, porque de encontro é se chocando. Vai ao encontro daquilo que você me perguntou. O professor tá assim o tempo todo, é um inferno, me desculpe. Mas... porque assim, a gente tem uma listagem, a gente perdeu ali, acho que 2020, porque a gente não fez o pré-vestibular em 2020, por conta da pandemia, a gente achou que não era legal fazer online, a gente excluía uma parte da população que não tinha acesso. Mano, em 2017 eu tive aluno que não sabia o que era comer, ele passava o sábado todo sem comer. Até a gente descobrir que o maluco tava com fome. Com fome ninguém se aprende, irmão. Eu sei porque Dalila, um grande abraço se você assistir isso aqui. Dalila foi uma professora que eu tive no Allan Kardec, que eu ia pro Allan Kardec, quando eu não tinha comida no Allan Kardec, ela sabia que eu tinha necessidade em casa, ela me levava pra casa dela pra comer. Eu jamais faria isso. Porque é um risco. É um risco tu colocar, ainda mais eu que dou aula pra educação infantil. E é um problema. Não, o cara ela não sabe, Dalila, o risco que você passou. Não, olha isso. Não, e assim, porque tu leva uma criança pra casa, ela vai pra casa e fala que foi violentada, foi qualquer coisa, mano, olha o problema que isso dá. Mas a Dalila cuidou muito de mim. E aí isso reverberou muito na minha cabeça. Quando eu descobri esse moleque que tava em 2017 com fome... Minha mãe fez marmita pra ele todo sábado pra ele comer, né? Porque naquela época o vestibular era de 8 às 17 horas, meu irmão. Era o dia todo. Minha mãe fazia comidinha pra ele e tudo mais. Comia. E aí, maravilhosa, a comida da minha mãe é sensacional. E aí, cara, a gente tem um estudo que diz que... Um estudo não, dados que a Cristina fez. Um grande abraço pra Cristina. Cristina, ela é coordenadora do pré-vestibular social. A gente precisou da Cristina pra Cristina fazer isso. E aí, precisava de uma pessoa pra ficar full time nisso, porque é muita gente. A gente tem 600 inscrições normalmente por ano. E a gente consegue atender 400 por ano, mais ou menos. Por quê? Porque é uma rotatividade. A turma é de 135 alunos. Uma turma é bagulho louco da aula para 135 alunos. Uma turma imensa. Uma grande parceria com a Estácio. A Estácio libera o espaço pra gente. A gente ocupa. E aí a Cristina fez um dado que a gente tem 150 em universidade pública e 300 em ProUni. Então a gente conseguiu colocar aí mais de 400 pra dentro. Entendeu? Isso é gratificante, né, cara? E não só isso, porque assim, é uma loucura, porque eu vou pra rural, por exemplo, eu sou ruralino, eu sou maluco pela rural, vou ainda a algumas festas que tem lá, eu encontro vários alunos. Vários alunos. Caraca, o professor tá aqui, chega aí, professor, tira foto, isso, aquilo. Mano, é muito louco. E a gente tem pessoas que foram nossos alunos que hoje contribuem com a gente. A gente teve professor de química, por exemplo, que ela saiu do pré-vestibular, voltou hoje pra dar aula de química. E é muito louco. A gente tem pessoas que, por exemplo, assim, porque o projeto funciona desde 2017, a gente fundou a ONG um pouco depois, e alunos nossos participaram da fundação. Falou, não, Castelo, eu quero participar, porque esse projeto mudou minha vida. A gente tem uma aluna, que é a Ingrid, parceira nossa, espero que ela veja isso aqui. A Ingrid tem PPFC escrito, tatuado. Porque ela falou que o projeto, professor Fábio Castellano, mudou a vida dela. Isso é muito legal. E isso é muito louco, porque a gente não tem essa dimensão, tá ligado? A gente sabe que a gente faz uma parada igual o cinema, por exemplo. Tu falou das geladeiras, a gente faz um monte de ação, Natal com Esperança que a gente fez. A gente fez um monte de ação e a gente não sabe quanto de fato mudou a vida da galera. Ô, Castellano, antes de voltar a mudar de tema aqui, não sei se vocês viram a lista de Schindler. Tu viu a lista de Schindler? Vi. O filme? Aí tu falou agora de botei 400 e poucos pra dentro. Eu lembro. Na última cena, depois de ele ter salvo já um montão de judeu, ele olha pro dedo assim e vê um anel no dedo dele. Aí ele fala assim, pô, se eu tivesse vendido esse aqui, eu tinha salvo mais tantos. É a mesma coisa que você falou, assim. Pô, essa tua frase é isso, eu botei 400 e poucos pra dentro, mano. A verdade é isso. E é aí, o caminho, né, mano? O Marechal fala que o caminho é um só, mano. E o caminho é o conhecimento, tá ligado? É um só. A gente abre as portas, a pessoa quer, ela vai ter todo o conteúdo, mano. Ela vai estar lá. Hoje a gente tem aula de todas as disciplinas, material e num real, ninguém cobra nada. A pessoa vai lá. Os professores extremamente empenhados, professores que brigam. Por exemplo, o Thiago Costa, parceiro nosso de história, ele briga pra dar aula. Pô, Castellano, eu preciso de mais 2 aulas aí, mano. Esse mês. Falei, caralho, mas necessidade tá ali. Ele, não, eu quero mais, pô, eu quero mais. E o Castellano, é legal falar sobre essa questão do conhecimento, educação em primeiro lugar, né? Não só falando o óbvio que se fala sempre em qualquer mesa, sim, assim que se entenda o mínimo, né, de instituição, de país, de nação, de cultura, é que a educação deve ser mais investida. Quando ela não é investida, é claramente mostrando que existe uma máquina por trás querendo emburrecer a população para se manter assim. E a gente teve o programa passado, foi com uma doula, foi maravilhoso o programa, e a gente falou também sobre isso,
que é o conhecimento não só da sala de aula, mas é aquilo que você comentou sobre o pedreiro, o filho do pedreiro, é o conhecimento de oportunidade de ter dignidade na sociedade. É você chegar na hora de ter um parto e você saber os direitos que você tem dentro pelo seu corpo. Sabe? E a gente falou sobre isso, violência obstétrica. E assim, a mulher tá ali, o corpo dela vai ter um filho, um momento mágico, e ela não conhece o que podem e o que não podem fazer com ela. E ela fica aberta como um açougue. E é muito louco falar, mas assim, se não conhecer o teu direito, o Estado passa por cima. Exatamente. E aí que tá. Você entra no jogo sem saber a regra, te amassa e fala assim: não chora não, a regra é essa. Você não leu? O pau comeu. Desculpa, o termo é esse. Entendeu? E infelizmente, assim, é gratificante demais ver que você deu essa oportunidade para muita gente, que às vezes o cara não quer dizer que... A gente falou aqui do objetivo final. O cara que foi para a faculdade, o cara que se formou, profissionalizou, voltou, fez mais. Mas também aquele que seguiu um segmento, às vezes, ele não viu o futuro dele diretamente na faculdade, mas ele teve uma educação necessária ali para ele se tornar um cidadão digno, abrir um comércio, ser autônomo, fazer outra coisa, mas o conhecimento, entendeu? E aí eu queria entrar nessa parte contigo. O castrando político. Não ri não. Não, mas é porque eu falo político. Porque assim, é o que você tá... Então, eu sou político a vida toda, né? O que todo que você falou até agora, assim, que eu senti até com um pouco mais de ar de professor, entendeu? Assim, desse quesito do projeto e tal. Como é que foi esse estalar de dedos que, tipo, eu não vou ter mais um representante para mim, para legislar pelas minhas ideias. Eu vou ser esse representante, porque isso é uma mudança. Sim. A gente vem da mesma base política municipal, sim, né? A gente sempre estava ali e tal, cada um tinha um grupo, uma vertente, mas estava tudo no mesmo... Sempre no mesmo bololô ali. Depois a gente se reunia numa house da vida, numa coisa, numa festa. Na pracinha dos Cafanchém. A gente dizia... Mais uma que eu não contei aqui no Dromete ainda. Eu fui servidor de lan house. Já foi revisor da Avon. E ninguém pode reclamar, porque aí, ó, eu que coloquei o Bruno a ser servidor. Obrigado. Você é um amigo. Até hoje não pagou a cerveja por isso. Não, pagou, não posso reclamar. Mas aí que eu queria... É isso. Porque, assim, a gente foi falando, tem assunto aqui, o programa daqui a pouco tá chegando no fim, a gente quer conversar mais, porque tem muita coisa. E, cara, e a parte política? Porque você fez isso tudo, cara... E você falou que agora, material sem dar e tal, você sempre teve movimento político, né, pelo PT. Sim. Há um tempo atrás, a gente não precisa nem entrar nesse mérito do PSOL radical, né? Mas assim, não, tô contando só da tua trajetória. Claro, eu tenho as pessoas acham às vezes, não é nem por isso não. Eu falo que eu ajudei a fundar o pessoal, o Bruno, falou aqui também. Eu lembro do Michael, mano, ele era pele e osso, mano. Só cabeça. Só cabeça. Ele e Bruno gritando na praça, surgiram aí os irmãos gritando na praça pra ser candidato e tal. Orkut. Isso era muito legal. Isso é legal e pra mostrar também que, cara, tu tá hoje com um projeto, você hoje tem um corpo, tem uma forma, mas, porra, bota aí 20 anos nas costas, filho, de N coisas que já passou. E aí fala pra gente, quando você falou assim, cara, não, agora eu tenho que ser vereador, eu quero ser candidato, eu sou o representante hoje. Eu acho que agora eu tenho que pular pro lado da Câmara lá e legislar. Então, eu só queria falar antes, uma coisa que você falou que eu acho importante, é que tu falou o lance da faculdade, né? E aí é uma coisa polêmica. Eu falo que nem todo mundo vai pra faculdade e tem que ir. Isso aí. Eu acho que o cara tem que ter escolha. O cara pode não querer ir para a universidade. O cara pode não querer fazer um trabalho A. O cara pode não querer fazer o trabalho B. Mas ele precisa de escolha. E a luta que eu batalho, a guerra que eu estou, é para que as pessoas tenham escolha. Dignidade, conhecimento traz dignidade. Porque é o que falta. Eu, por exemplo, hoje isso não acontece tanto, mas na minha época a ausência de professores na rede pública era imensa. Eu não tive professor de português, não tive professor de matemática, na EJA. Então, assim, era imensa. Mas aí, voltando para falar sobre a política. Cara, eu faço parte de um grupo político, junto ao Elton Teixeira, o Bruno Carlos, o Maicon Carlos, e N pessoas, se eu for citar aqui, vou ficar horas citando aqui, porque mentira, o grupo é enorme. Mas, cara, foi natural. Eu vou ser bem sincero, foi natural. A gente fez eleição do Elton em 2 mandatos. O Elton teve 2 mandatos, foi o último vereador de esquerda que Amados teve, na real, e foi natural. Foi um movimento que chegou em um determinado momento e falou, cara,
A pandemia contribuiu muito para isso, porque o Elton deveria ser o nosso candidato natural. Sim. E aí chegou um momento que no meio da pandemia ele falou, cara, eu não posso fazer isso. Eu não posso abandonar a Secretaria de Saúde e Assistência Social, que ele estava sendo secretário das duas. Eu não posso abandonar no meio da pandemia e sair como candidato. Eu vou abandonar isso aqui, eu vou abandonar o povo da cidade, eu vou abandonar um trabalho que a gente está fazendo para conseguir salvar vidas e levar a dignidade para aquelas pessoas que estavam passando necessidade para virar candidato, porque isso, na real, não é uma política que eu acredito. Isso é eleição apenas. Política pública vai para além disso. E aí, no grupo, a gente decidiu que seria o meu nome, mas em nenhum momento, cara, eu falo tranquilamente, em nenhum momento eu pensei, falei, caraca, mano, 2017, vou fazer esse pré-vestibular, vou amassar, vou virar vereador. Nunca. Mais uma vez, aquilo que a gente falou, que o Bruno tava falando, né? Eu não criei um perfil no Instagram pra virar, sou figura pública, eu sou político. Não, foi natural. Não, sim, porque as pessoas sim, eu sei que foi foram digno. se encontrando com aquilo que eu acredito. Porque é isso. Vamos lá. O que eu acredito? Eu acredito que as pessoas têm que ter acesso à educação. Elas precisam. É o direito delas. Eu acredito que as pessoas precisam se alimentar diariamente. Preciso ter, eu falo aqui sem problema nenhum, o Bruno sabe. Assim, até os meus 12, 13 anos, minha vida foi muito difícil. Eu não tinha 3 refeições diárias. Eu acredito que as pessoas têm que ter 3 refeições diárias. Eu acredito que ela tenha o direito de lazer, por exemplo. Por exemplo, quando a gente vai para um bairro, mete um telão lá, hoje quem coordena isso é a Camila Baixo, mete um telão com um filme, com pipoca e suco, não é porque eu quero me promover, mas é porque Queimados não tem cinema. É sim. É porque eu fui ao cinema somente aos 18 anos. Vai mudar o mês daquela criança. Vai Cara, mudar aquela criança às vezes não tem acesso ao cinema. De repente ela nunca olhou. E assim, é uma tela. Não é um telão, mas é uma tela que é muito maior do que a televisão dela. Sim. E ela já vai olhar e falar, caraca, e o som alto, tá ligado? E é pipoca, e é o suco, é uma experiência. Então eu acredito muito nisso, cara. E isso vai agregando pessoas, vai agregando ideias, vai agregando, por exemplo, o Romildo que teve aqui, programa absurdamente bom, parabéns pra vocês e pra ele. Organizou a FEMEC, a gente chega junto, assim. E aí, agregou ideias, pô. O Romildo é meu parceiro, a gente faz um monte de coisa juntos. Por quê? Porque a gente caminha pra mesma coisa. Mais uma vez, é um só caminho, mano. E é o caminho que a gente acredita. Não adianta eu chegar aqui e falar, por exemplo, meu partido, PT, tem várias pessoas que falam, a PM tem que acabar. Eu não acredito que a PM tem que acabar. Eu acredito que ela precisa se reformular. É diferente. Eu acredito que ela precisa de uma reforma. Tá ouvindo, Bruno? Não, eu sou a favor disso, eu sou a favor da desmilitarização da polícia. E isso é uma reforma. Mas isso é uma reforma. Tô cutucando ele só, tô cutucando. A gente vai o brasão da polícia, por exemplo, é o brasão da monarquia. É isso. Eu sei, mano. Isso faz parte de uma reforma. Guardando a coroa, né? Exato. Agora, o cafezal, a e falar disso é revoltante. Assim, não sendo polêmico, nem entrando nesse mérito, mas é um pouco de revolta. Polêmica. Não, quando o cara fala assim, com todo respeito, que logo na sequência ele vai de respeitar você, entendeu? O Carioca, outro dia eu tava conversando com um amigo meu. Não, já deu respeito no início. Depois tá tranquilo, tá ele virou e falou, cara, o Rio é o único lugar que você vira e fala, aí, com todo respeito, vai. Mas é diferente, pô. Mas você tem que entender que você mandar uma pessoa tomar no cu normal, com raiva ali, você não tem. É o dobro de falta de respeito. Agora, quando você aqui, o Carioca, fala assim, irmão, com todo respeito, ele tá olhando pra dentro do teu olho, ele tá falando assim, irmão, é um pai de família olhando pro outro pai de família. Não, irmão, assim, com todo respeito. Não, Castelão, não quero entrar em polêmica, não. O Castelão já sabe que vai Não, esse, eu uso isso, eu usei esse com todo respeito. Era um truque pra você. Eu usei como exemplo de paradoxo, porque é impossível, pô. É impossível. Com todo respeito. É uma impossibilidade. É igual brigar com mineiro. Entendeu? Já tentou brigar com mineiro? Não, nunca tentei brigar com ninguém, mano. Só com o moleque. Com o moleque, sim, eu era um cãozinho de briga. Agora que foi assim. Mentira, tentei sim. Inclusive, já participei, assim, eu falo sempre. Hoje eu sou. Roda punk? Não, mas aí não é briga. Cascadura ali. Não, roda punk é Cascadura, punk. E tem isso aí, Castelão, assim como pós-rádio também fizemos rádio também junto na época e atrás. Muita coisa junto, mas eu vou falar da polêmica. Vai, polêmica. Cara, eu vejo você nessa batalha, nessa luta, e assim, na minha opinião, toda a dignidade de você assumir um cargo público, entendeu? Que você tenha sorte. Não, eu sei. Ano que vem, pra mim, você, vai paular, se Deus quiser.
entendeu? E, cara, você vê tantas figuras se criando, como comentou aqui no programa, não sei se foi até o Amaral comentou, a gente falou sobre, o cara vai lá, você comentou, o cara vai lá e fazendo uma ajudinha aqui pra me divulgar. E a gente fica triste, porque a gente vê que surge, né, umas imagens, não sei nem como explicar, uns personagens que viram vereadores, viram... Deputados, mas assim... Chega até a presidência. Vamos falar do âmbito... É difícil. Foi muito bom, mas foi ótimo. Hoje eu fiz uma doula... Não. No próximo, no último programa eu fiz uma doula dizer sobre se ia parir o Bolsonaro ou não. Ela ficou em dúvida, foi polêmico também. Então, vamos lá. Eu não vou citar nomes, mas a gente já entendeu aqui o que eu tô querendo dizer. Enquanto você tá fazendo política de verdade, a gente sabe o que é política de verdade. Enquanto você, quando falou aqui do Elton, por exemplo, teve essa atitude de não vir candidato para fazer a política de verdade, você busca o seu merecimento pela trajetória que você vem fazendo e para fazer mais. É super válido. Você não veio assim, juntou 4, 5 empresários de um lugar, olhou pra você e falou, pô, tua barbinha carequinha, pô, tá vereador. Você agora vai beijar a criança, vai ficar rindo. Vai pra feira comer pastel agora. Vai comprar um SUV. Cara, é porque é padrão, todos eles compram SUV. Vai fazer o cabelo, vai cortar o cabelinho topete. Aí eu já não posso. Exato. Cara, que eu ia falar um nome aqui. Eu falei. A gente não tem advogado. Você pode sim. Vem cá, lá tem um advogado pra emprestar pra gente falar coletivo. Inclusive, a gente tá montando uma sede do projeto agora que vai ter auxílio jurídico, tá? Vocês precisando, vocês podem... Olha só, porque o cabelinho, auxílio cabelinho. Não, cara, olha só, 2017. Se o cara passou pra direito em 2018, tá formando esse ano. Tá tranquilo, já tem advogado. Já tem um... Não, mas a gente tem. O primeiro professor de geografia do projeto foi o Will. Will, um abraço. O Will, cara, ele fazia geografia, saiu da geografia pra ir pra direita, se formou. Então, você, aluna, você que fez o projeto Fábio Castellano, hoje está cursando direito ou se formou. Passou na OAB, importante. Tem que estar com o cartão. Entra em contato conosco, que está fazendo aí um trabalho coletivo. É isso. De falar, antes do... Só para finalizar essa parte polêmica, é porque, de fato, o que o Baltar falou tem sentido, inclusive no que eu falei antes. Eu não sou maluco. Inclusive para ilustrar que eu não tô dizendo que a pessoa não tem que fazer parte de um projeto político, de ser candidato, etc. Mas eu acho que é necessário você estar ali... Acho que a palavra certa para finalizar parece que tem uma glamorização da política. Parece que ser político é moda. E talvez, como eu te conheço e sei da tua história, posso afirmar aqui que você não está na política por ela ser moda. Você faz política desde lá de trás, desde muito tempo a gente começou nisso junto. Porque a gente acredita e porque a gente, mais uma vez, tem o dever, tem a responsabilidade de fazer. Exatamente. E só para deixar esse tema mesmo em aberto, né? Que tipo, parece que tem uma glamorização da parada. Porque parece que a gente vive em Queimados, a gente viveu, você hoje está em outro município, mas você vive Queimados mesmo não morando lá, você vive a cidade, você está lá o tempo todo, a gente se encontra o tempo todo, você não é nenhum turista na cidade de Queimados, você está lá o tempo todo, é importante deixar isso claro. E aí, o grande lance é o seguinte, parece... Não, ele tá lá, irmão, ele tá lá. Tá lá. Parece que as pessoas acham que política é eleição. E esse é o conceito errado. Porque política é você elaborar uma ideia, tratar com pessoas, procurar um problema, solucionar o problema, ver como o Estado pode. O Estado não pode? No meu caso, quem fez fui eu. Quem fez foi eu, Diogo e Cristina inicialmente, depois chegou mais pessoas, depois chegaram mais pessoas, depois outras e outras, e hoje a gente tem vários braços. A gente, por exemplo, precisou fazer uma obra lá dessa casa que a gente alugou. Mano, eu vou ser bem sincero, eu nunca fiz trabalho de casa, assim, eu nunca fiz trabalho de obra. Eu sou bem sincero, nunca foi minha parada, nunca fiz. Comecei a fazer, me falaram que eu tava fazendo cimento errado, foi uma pessoa lá que fez o cimento, botou a parede lá, tinha um pedaço de parede que tinha que colocar, os caras colocaram o tijolo lá. Tô agregando as pessoas, porque as pessoas acreditam, porque processo eleitoral é importante, mas ele não pode ser a finalidade, ele tem que ser o meio.
Ele nunca pode ser a finalidade. Porque o processo eleitoral vai ter de 2 em 2 anos. Extremamente importante. Porque se não for o processo... Graças ao processo eleitoral, a gente teve figuras como Lula mudando a vida das pessoas na primeira eleição dele. Continua mudando agora. Mas também foi graças ao processo eleitoral que a gente teve Bolsonaro. Eu vou te falar, aí... eu acho que o nosso processo eleitoral dá mais Bolsonaro às vezes do que Lula. Então, mas infelizmente... Mas ele existe. E por que ele dá mais uma coisa do que outra? É feito, né, porque talvez a nossa comunicação esteja errada, mano. Talvez a gente se comunique errado. Talvez a gente ir lá pra estação e virar pra pessoa e falar que a gente precisa, precisa tomar as propriedades privadas, precisa ter um espaço pro MST ocupar, porque não é tomar, não é invadir, é ocupar. Mano, mas aquele senhor que tá acordando 5 horas da manhã pra pegar o Japeri extremamente lotado, ele não quer saber disso. Ele quer saber como é que vai melhorar o trem dele. Todo mundo quer ser igual aos Estados Unidos, mas não faz igual aos Estados Unidos de reforma agrária. Mas e aí não vamos nem entrar nessa questão. Mas eu acho que a gente peca muito nesse processo eleitoral, a gente peca muito pela nossa comunicação. E mais uma vez, eu acho muito que é extremamente importante o processo eleitoral, mas ele jamais pode ser a finalidade. Eu jamais vou virar pro Bruno e falar, Bruno, vamos montar aqui uma escolinha de futebol para agregar aqui, para pegar o revólver das mães, dos pais dessas crianças que vão estar aqui? Não pode. Mas ele deve fazer essa escolinha de futebol. Não para fins eleitorais, mas para mudar a sociedade. Quando eu coloquei uma geladeira e todo mundo estranhou no meio da cidade, cheia de livros, ninguém entendeu absolutamente nada. Uma galera me chamou de maluco. Mas por quê? Porque eu preciso de acesso. O Amaral, quando ele sai da casa dele e passa pela estação, ele tem que ter uma geladeira lá para caso ele queira pegar um livro, ele ter. Sabe por quê? Queimados hoje, a biblioteca funciona. Eu não sei se agora tá podendo levar o livro para casa, mas antes não podia. Então assim, como é que esse trabalho... Mas é mínimo, né, cara? Isso aí, uma coisa também que a gente falou num programa, eu não lembro se foi, desculpa, até... Nada. Do CIEP, que a gente falou com o Alessandro, no programa do Alessandro, que é sobre essa questão de tipo, tem uma biblioteca ali, fizemos uma biblioteca legal, tá pronto, acabou. Tem que ter política social. Tem que ter o acesso. O trabalho do dia a dia também. Não adianta você fazer uma biblioteca e você ter 200 livros, uma população de 140 mil. Aí só pode entrar de calça. Só pode entrar de calça. Não, e digo mais. Sabe qual é a grande... Não adianta, pô. Sabe qual é a minha grande luta? A minha grande luta é que as pessoas entendam que existe uma coisa chamada trabalho. Queimados não tem trabalho para todo mundo. As pessoas precisam sair da cidade e as pessoas chegam em casa 7, 8 horas da noite e todos os serviços públicos estão fechados. Aí o cara que quer ler, ele não pode ir pra biblioteca, porque tá fechado. O cara quer fazer uma aula de zumba, sei lá, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, zumba. Eu nem sei o que é aula de zumba. Ninjutsu, né? Que as coroinhas fazem ninjutsu lá de manhã. Não, isso aí é na... Isso aí tá chuchuando. Isso aí tá chuchuando. Mas aí o cara tem que ter o direito... Seixonoyá, essa coisa assim. Tá bom. O cara tem que ter o direito de chegar em Queimados e acessar isso, mano. Porque essa é a realidade. As coisas não estão funcionando pro trabalhador. Aí eu pergunto, Bruno, sábado e domingo, o cara tá em casa, tem um curso pra ele fazer? Não. Público não tem. Tem algum lazer pra esse moleque fazer? De vez em quando tem uma festa ou outra que ele vai. Mas não tem. Por quê? Porque as coisas são pensadas num método mecânico, de 8 às 5, de segunda a sexta. E o trabalhador que não tá no horário, o estudante que não tá no horário... Só lamento, um beijo, um abraço. Lá em Petrópolis a gente fez um projeto que foi os mutirões noturnos. Fundamental, né, mano? Na saúde, porque a gente tinha uma fila enorme, principalmente de mulheres que não conseguia fazer o preventivo ali, fazer o de rotina, o exame de rotina, ir num ginecologista, fazer as coisas, porque simplesmente estava no horário de serviço, é o mesmo horário que funciona. E, cara, eu vou falar pra vocês, a quantidade de pessoas que sofrem abuso no trabalho para poder ir no médico. Sim. E às vezes você vê a pessoa ali, a pessoa tá com o braço quebrado, não é uma coisa assim que é... Uma coisa punk mesmo. É, punk. E ela pede atestado, ela pede documento, você vê que a pessoa tá com medo de perder, de não, sabe, aquele dia. E a gente fez vários mutirões desse noturno, começava às 6 horas da noite, de 6 até 9 horas da noite, atendimento de vários médicos. E assim, dá pra fazer. E dá pra fazer. Você só vai falar com o cara assim, amigo, ó, você trabalha aqui 4 vezes no mês, o médico, vamos botar. Você vai trabalhar 3 vezes de dia, um dia você vai trabalhar à noite, ok? Ok. É isso. Cara, não tem bola de cristal, não tem mistério. E te digo mais, a população masculina, ela tem um problema muito grave que não vai ao médico. Não vai. E aí agrava isso o fato de, cara, pro cara ir ao médico,
ele tem que obrigatoriamente faltar ao trabalho. E aí tem essa imagem extremamente machista que o homem não pode faltar, que o homem é o provedor da casa, e aí com muito orgulho eu falo das mulheres prover a minha casa. Se não fossem as mulheres, a gente não teria nada na minha família. Minha família foi, assim, as mulheres proveram os alimentos. E isso é fundamental a gente falar. Então esse cara fica com esse pensamento de que eu vou faltar ao médico e se eu tiver alguma coisa? E aí vão me demitir, eu vou ficar desempregado, vou ficar com fome. Como é que isso vai ser? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então é um problema gravíssimo. Então assim, tem que se preocupar. Esse projeto que vocês fizeram lá tem que se replicar em todo estado. Em todo o Brasil, tá ligado? Galera, assim, isso aí é importante e é mais um tema. A gente podia fazer um outro programa pra falar só de política pública. Não, a gente tem que entregar a caneca do Castelão, que essa aqui é minha, tá? Porque houve uns problemas aí. E vou te falar aqui, eu trouxe eu separei uns livros, 3 clássicos da literatura brasileira, e eu... Eles estão lá queimados, eles estão lá. Os livros estão lá com as canecas batendo papo. Quando chegar, a gente faz a troca. É isso. Eu queria agradecer aqui a tua presença, Castelão. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço, seu irmão, cara. acho que bater esse papo aqui foi bacana demais. Eu quero mais, cara. Eu acho que... Cara, foi... Sem zoeira, o podcast que passou mais rápido, com toda certeza. Sem sacanagem nenhuma. Eu falo muito, professor. Não, passou rápido de verdade. Porque a gente sabe que assim, só a sensação, né? A gente já fez pum. E esse foi com certeza o que passou mais rápido. Deixar esse último recado aqui da Bet, Super Bet 88. Você quiser participar lá da final da Libertadores, é só entrar em contato. Vou ficar mais prático, né? Entre em contato lá com o link, tem um vídeo lá também no nosso Instagram, só entrar lá, mandar mensagem para você participar da promoção. É R$15, você vai já estar concorrendo, uma apostinha de R$15, você já vai estar concorrendo a estar na final da Libertadores aqui no Maracanã com tudo pago e com a galera do Drumet completo. Lembrando sempre que aposta para fazer com dinheiro. Eu ia só com brasileira, tá ligado? Né? De estar com o Drumet ali. Exato. Vai ser com responsabilidade. Só lembrando sempre, fazer aposta com dinheiro que vai sobrar, que não vai impactar no seu orçamento do mês, tá, galera? Só para deixar isso bem claro, sempre que é importante. Uma aposta já tá concorrendo, você pode ganhar. Vou lançar uma aposta. Só botar lá, apostar no Flamengo, 1-0. Não, mas aí eu não vou apostar no Flamengo. Castelão, eu vou apostar contra o Vasco vai estar sempre perdendo. Virou renda fixa. Virou renda fixa. Eu quero te agradecer aqui. Vou começar pelo Baltar, para ele encerrar. Depois Amaral. E aí a gente deixa esse último momento aí pra você deixar sua rede social. Show de bola. Então assim, galera, muito obrigado por você que ficou até no final do nosso programa. Tá subindo aqui a hashtag lá do nosso canal, do nosso Instagram. Só entrar aqui, seguir lá a gente, lá que você que não segue. E é isso. Muito obrigado. Agradecer ao Castelano. Baltar, finalmente. Eu não gostei desse programa. Pô, valeu aí, vou embora. Eu asmei. Tinha que usar. Tá certo. Ô, Castelano, eu queria te falar, cara, que eu acho que... Quando eu falei aqui que eu não gostei, eu amei e tal, mas eu não gostei que tem muito mais coisa pra ser falado. Você é um cara que tem uma opinião assim, que você seria facilmente um integrante do Drumet pra sentar, pra gente debater, pra falar. A gente tem projetos assim enormes pra frente, com não só o podcast, mas a gente tem uma ideia de criar um ramo, entendeu? Voltado pra isso. Eu sei que você tem um canal do Clóvis, tem o Comentando Notícias. Inclusive, cara, desculpa, eu esqueci, mandar um abraço hoje tu pede música no Fantástico. Pro Felipe, cara, do canal do Clóvis. O editor. Provavelmente vão estar. Não, hoje tu vai pro Fantástico. Sabe? Pedi várias, né? Não, terceiro corte. Tramontina. Ele tá igual aquela faca que cortava a faca. Lembra aquela faca japonesa que cortava a própria faca? Que cortava assim na TV? Caralho, lembro não. Por que isso? Cortava panela? Cortava panela. Era efeito Mandela? Só eu que Não falei que é mentira, não. Só lembro mesmo. Muito obrigado, tá, irmão? Eu vou te mandar o vídeo da faca depois. Pô, cortava até panela, irmão. O Castelão ficou até vermelho, velho. Tanto que ele riu a faca cortando a faca. Não ri da tua reação, mano. Não duvido de nada nesse mundo. Na década de 90, então, eu tinha Volta e Mercado na televisão. Quem não lembra disso? O Silvio Santos que falava a hora, o pessoal fala que é maluquice na minha cabeça. Entra aí pra tu ver que é Mercado Livre. Mas ele fazia conta esse relógio também. O do Silvio Santos. Eu lembro. Mas ele não ficava lá, 1 mais 1? Não, ele falava a hora. Então,
Então, galera, agradecer o Castelano aí, né? Obrigado mesmo, Castelo, de verdade. Nóis, papo, pô, sagaz, muito bom. Com certeza daria pra mais umas 2 horas de programa. E quem sabe a gente faz uma live na próxima. Vamos fazer uma live com o Castelano. Que aí, enquanto o povo estiver mandando perguntas, a gente vai torando. A gente não quer saber nem a vontade dele, já tá aqui. A gente vai responder desde a tua faculdade de massagem até Não, a gente vai deitar o Bruno na mesa. E aí eu lembro, falando de eu lembro do bagulho muito bizarro, que era uma mulher com sushi em cima, vocês lembram disso? Num programa eu acho que era Record, cara, no horário de família, num domingo, tá ligado? Tinha uma mulher de biquíni cheia de sushi em cima. Década de 90 é uma loucura. Assim, não, e aí eles faziam essa maldade com as crianças, com os meninos de 11, 12 anos, e tinha que esperar até meia-noite pra ver o... Olha só, só queria falar uma coisa rapidinho aqui. Ele virou professor mesmo, não, me bateu. Falar uma coisa rapidinho, que assim, pedir a galera pra seguir o projeto, @projeto Professor Fábio Castelano, vou pedir o Clovinho pra colocar aqui embaixo. Caso queira trocar ideia comigo, é Professor Castelano no Instagram. E, cara, falar o seguinte, a gente vai começar uma campanha de financiamento coletivo, porque a gente vai ter uma sede em Queimados, uma Casa da Utopia Queimados, no qual a gente já tem uma cozinha comunitária montada, ou seja, já tem fogão industrial, freezer, panela, a gente vai servir alimentação para as pessoas que estão passando por dificuldade. A gente já tem 10 violões, porque vai ter aula de violão, a gente vai ter aula de reforço, vai ter aula de inglês, a gente vai ter aula de desenho, de karatê. A ideia é que a casa seja um fomento. Então, para você que está nos ouvindo, está assistindo, não sei se está no podcast, se está no YouTube ou no Spotify, cara, quiser somar com alguma coisa, pode chegar pra gente. Fica no centro de Queimados. Então, assim, só dar esse recado pra galera, pra procurar, porque é um trabalho que a gente vem há anos querendo, de fato, ter uma sede, porque a gente sente necessidade de fazer produções numa sede. Então, lá vai ter uma biblioteca, não vai ter mais só uma biblioteca de 8 às 5, vai estar aberta. Só de jeans? Ou só de calça jeans? Pode ir de bermuda, chinelo, pode ir de ficar bolado com a calça jeans. Pode à vontade. Então, assim, pra galera que tá nos assistindo aí, quiser ajudar a gente, ou quiser somar, acha que, pô, caraca, não tem tal coisa que eu sei fazer em Queimados. Por exemplo, a gente tava conversando, eu conversei com o Magrinho, foi na tua casa. O Magrinho vai dar aula de desenho pra mangá, mano, lá. A gente tem trocado uma ideia que o Magrinho vai falar. O Magrinho, ele é um artista sensacional. Não, maravilhoso, maravilhoso. Entendeu? Então, assim, a ideia é essa, é somar. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. A gente já faz isso aqui. Eu falo sempre que podcast foi uma coisa que a gente fez a vida toda, só que sem gravar. Porque isso aqui é uma mesa de bar. Pô, se tivesse gravado, que eu, porra, pelo amor de Deus. milionário. Preso. Ou preso. Não, mas pelo tempo já tava solto agora, já aproveitando. Tinha cumprido a pena. Exatamente. Então é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. E sempre que chamar, estamos aí. É nóis. Fechou. Valeu, gente. Final.